Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Unisanta, o programa universitário que te deixa antenado aos assuntos do Complexo Santa Cecília. Não sai daí! Sabem o que eu tenho aqui? Figurinhas para troca, frase comum no momento, né? Quem não está fazendo o álbum da Copa conhece alguém que está, e o Espaço Unisanta não poderia ficar fora dessa. O João Pedro fez uma reportagem aqui no campus e eu sigo trocando e tentando completar o meu álbum. Interessados podem mandar direct. Chegou o intervalo, troca dos cromos repetidos por todos os lados. E não precisa nem sair do campus para comprar mais pacotinhos. Alguns diretórios acadêmicos estão à disposição. Isso mesmo, tem figurinhas para vender por aqui. A ideia surgiu do Zé Roberto e do Daniel, que são do diretório da parte de eventos. E aí eles tiveram essa ideia para trazer mais gente para o DA e para tornar o pessoal mais próximo. Se tem alguém que gosta dessa época, tanto quanto os colecionadores, são os donos da banca de jornal. O movimento costuma triplicar no estabelecimento. Nas bancas mais próximas da Unisanta, o vai e vem não para. Nesse período ele chega a ajudar em torno de 50% a 60% no orçamento da banca. Essa edição está tendo uma procura maior do que a edição passada. Coleciono desde 2006. Eu tinha um projeto de comprar o da Copa anterior, só que devido ao preço alto eu acabei desistindo, mas eu coleciono desde de 2006. O álbum da Copa do Mundo tem algumas novidades em relação aos anos anteriores, como por exemplo as figurinhas especiais, que relembram as seleções campeões mundiais, o maior artilheiro das Copas, Close, e o recordista de títulos, Pelé. São 682 cromos para completar o álbum. As figurinhas mais procuradas são as brilhantes e as dos melhores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo e Messi. O problema mesmo é o bolso. Cada pacote de figurinha custa R$2. Isso quer dizer que o colecionador vai precisar desembolsar no mínimo R$280. Isso não levando em consideração as repetidas. Poderia só vir repetida e eu gastaria mesmo assim para completar até o final. Um problema que quando aparece dá dor de cabeça, principalmente na hora de tratar. Não é a cefaleia. Eu estou falando da cárie, que afeta pessoas de todas as idades. No Mais Saúde de hoje você vai tirar algumas dúvidas com a dentista Vera Lúcia Ferreira. Mais de 20% das pessoas no mundo têm cáries não tratadas. Esse número representa quase 2,5 bilhões de pessoas. Mas você sabe de fato o que é cárie? Essas bactérias elas podem correr pela circulação sanguínea do paciente e se depositar em qualquer órgão do paciente. E isso é que tem hoje em dia sido muito colocado, porque a gente tem sabido de pessoas que vão internadas, às vezes porque tem algum tipo de problema, outro, e vão ter maiores riscos como a endocardite bacteriana, que é uma doença no coração, que dá uma infecção. Por quê? Porque a boca estava com cárie. A prevenção é a melhor forma de evitar o problema. E quando falamos de prevenção, estamos falando de escovação, muita escovação. Sem resíduos de alimentos na boca, as bactérias não têm como se depositar nos dentes. Porque a gente tem prevenção, a gente tem flúor na água de abastecimento, a gente tem flúor na pasta de dente, a gente tem como prevenir, tem várias escovas de dente. Você vai no supermercado, você vê escovas de tudo que é jeito, não precisa ir na farmácia não. Em qualquer lugar você tem escova para comprar, e de todos os tipos e de todos os preços. As crianças estão mais propensas às cáries que adultos, mas ninguém está livre. No dia a dia ingerimos diversos alimentos, salgados, doces, azedos, amargos. Mas quais contribuem mais para o surgimento de cáries, doutora Vera Lúcia? Esses alimentos açucarados, eles dão mais possibilidade de cáries. Então o que a gente pede para acontecer? Na hora de lanche de escola, por exemplo, pôr na lancheirinha frutas. A fruta já tem um açúcar natural, né? Então, por exemplo, uma maçã tem frutas que são alimentos que a gente chama são alimentos adstringentes, ou seja, eles são alimentos que eles não grudam tanto nos dentes e eles até ajudam a limpar. Os sintomas das cáries podem variar. Quando a cavidade dental está começando, a pessoa pode não apresentar nenhum sintoma, mas conforme o dano aumenta, os sintomas pioram. Você pode ter
dor leve ou aguda ao morder qualquer alimento, o dente pode apresentar uma coloração escura e até uma dor espontânea. Mas como ninguém gosta de sentir dor, é melhor se cuidar. E atenção! Visite o dentista regularmente. Hoje não é dia de sobe som com a Bia Rosa, mas você vai garantir uma música muito relaxante. Vamos rever o bate-papo que fizemos com o cantor João Sabiá. Ela é muito embrionária na minha vida porque meu pai tocava violão, tocava porque ele já faleceu, né? Vou falar no passado por conta disso. E ele chegou a ter uma banda na juventude de rockabilly, no início da década de 60 no Rio de Janeiro, chamada The Killers, que é o mesmo nome dessa banda famosa aqui agora. E esse disco foi apenas um disco, a banda acabou e ele virou administrador de empresas, só que sempre tocou violão, sempre comprou bons discos em casa, assim, de MPB em geral, geralmente música legal, porque tocava, né, bem violão e guitarra. Então esse ambiente sempre foi dentro de casa, né, na minha infância, com ele tocando pra gente ir dormir, pra gente acordar, pra se divertir, comprando disco. A gente também, por conta do meu irmão mais velho, tem 5 anos a mais que eu, e aprendeu a tocar violão primeiro, me chamava para cantar com ele, então se tornou um incentivador também. A gente teve uma banda na adolescência juntos. E aí depois eu fui seguindo o meu caminho e até virar um cantor solo, né, um trabalho solo. Mas meu contato com a música vem dentro de casa, assim, desde cedo. Eu sou carioca, né? Eu moro em São Paulo, tenho 2 anos e meio atualmente, mas eu sou do Rio de Janeiro. E eu já conhecia o Fama 3, eu já conhecia os professores, eu já tinha feito aula de expressão corporal com a Ana Kifuri, o Felipe Abreu, que fez o Fama 1 e o 2, que era o professor de canto, era o meu professor também de canto. Então aquele universo do glamour, assim, acho que da Globo, isso pra mim não foi o grande lance do Fama, porque eu já estava muito próximo, os produtores musicais da Globo eu já conhecia, eu já cantava na noite ali, na época que a Lapa do Rio de Janeiro, no início de 2000, estava se revitalizando, né? Então pra mim o que ficou mais assim de experiência que eu trago, mais do que a parte técnica, por conta, assim, lógico que a gente ficou 3 meses ali estudando, mas assim, pra mim não foi o grande lance aprender alguma coisa com algum professor de canto lá. Foi a vivência do profissionalismo mesmo, sabe? De montar um show profissional, se apresentar na TV, para muita gente vendo, identificar vários sotaques musicais dentro do mesmo grupo que convivia ali, né? Entender, vamos tirar o tom, fazer a música, apresentar no programa. E aí o pós-programa é essa coisa de um público que está querendo te assistir, gravar um disco. Então esse profissionalismo, sabe, essa profissionalização, para mim naquela época eu estava com 23 anos, trabalhando na noite, foi interessante, assim, entender melhor o jogo, sabe, um programa, né, ao vivo, né, numa TV como a Globo. Então foi muito legal. E ficar 3 meses dedicado à música sem precisar pagar conta, se preocupar com nada, também não é nada mal, né? Então acho que o saldo para mim é mais ou menos por aí. De quando inventar uma história ou outra, mas eu acabo fazendo coisas que eu vivi, assim, músicas que tem alguma coisa a ver comigo. Não, às vezes não é 100%, às vezes 60% da composição é uma história que eu vivi e 40% eu romanceei. Mas eu gosto, por exemplo, no meu disco Copacabana tem uma música chamada Dona Diva e Seu Odilon, que foi feita para o aniversário de 64 anos de casamento dos meus avós, que estão vivos aí, vão fazer 70 anos de casado agora. Eu tenho uma música que vai sair no meu álbum novo chamado Amado Irmão, que eu fiz para o aniversário de 40 anos do meu irmão. Então acaba que a gente tem... que eu falo que olhando para trás, eu tenho muitas composições com o meu irmão. Esse álbum novo tem menos, mas a gente tem muita coisa junto. E histórias assim, eu tenho um disco chamado Nossa Copacabana. A primeira música, chamada Nossa Copacabana, é um passeio em Copacabana. Fala de uma rua, de uma esquina, de uma sensação. Então, coisas muito presentes no que eu vivi. Eu gosto muito de ir por esse caminho, porque quando fica bom mesmo, porque é muito de verdade, né? Porque você tá ali contando uma história vivida, né? Mas não é uma máxima, né? Já fiz coisa com parceiros, enfim, letras que eu imaginei, né, enredo, mas acho que a maioria passa por mim mesmo.
uma tour solo. Eu fui com voz e violão, sozinho. E quem me contratou para ir foi um francês, amigo meu, que morou no Rio muitos anos. E foi para o Rio, porque ele era dançarino, né? Foi lá para aprender o samba de gafieira, morou lá 4 anos. E frequentava os meus shows e falava, quando eu for voltar para a França, eu vou te levar. E ele me levou. E eu cheguei lá e fiquei impressionado, porque eu fui tocar numa praça em Chartres, que é a praça central de uma cidadezinha pequena no sul da França. E eles montaram uma coreografia com 40 franceses cantando e dançando uma música minha, autoral, que eu tinha lançado há pouco tempo. Aí eu falei, pô, realmente isso é muito forte, assim, né? Essa coisa da cultura. Porque eu entrei lá por esse viés, né, das pessoas que são interessadas na cultura brasileira, né? E aí, com o passar dos anos, a coisa foi mudando. Eu senti que o meu som poderia realmente se relacionar com o jovem ou qualquer indivíduo que gosta de música mundial, poderia me relacionar por conta de ter essa coisa da bossa, do sambalanço no trabalho. E adaptando algumas coisas musicais para o dia de hoje, que é o pop music, que está presente no meu trabalho também. Que eu acho que é onde eu consigo fazer um elo de comunicação e ir lá para fora, não como uma coisa inacessível, quase como, vou assistir o folclore do Brasil, vou assistir uma coisa, tipo, você vai assistir um Mad Grass, lá das bandas de jazz, né, que ficam tocando em pé, rodando lá nos Estados Unidos. Talvez você vai olhar aquilo e não vai se relacionar tanto, porque é muito fora do que tem aqui, se você não ouvir aquele tipo de som. Então eu sempre fico procurando o elo de ligação. E essa sonoridade que é o samba sem o pandeiro, sem o cavaquinho, sem o surdo, com baixo acústico, com a guitarra, com o violão e com a bateria, como se fosse um quarteto de jazz tocando a música brasileira, isso eu acho que eu tenho conseguido me comunicar realmente com o estrangeiro, não ir lá fazer show para a colônia brasileira ou para uma coisa muito folclórica relacionada àquela linguagem do Brasil que a gente já sabe que tem, né? De pandeiro, futebol, mulata, samba e tudo mais. Eu tenho tentado achar um meio de comunicação que a música possa realmente se conectar. E uma das coisas que eu estou fazendo já é versionar para o inglês grande parte do meu repertório, para que a mensagem, a poesia, a mensagem chegue, mas a sonoridade é nossa, né? Eu admirei muito o lifestyle do cantor, né, do artista, de viajar, né? Viajar o Brasil tocando. Aquilo para mim sempre foi desde criança, eu achava aquilo, via entrevista, reportagem, achava aquilo muito legal. Quando eu comecei realmente a ir para o sambalanço, para a bossa, naturalmente as pessoas em volta sempre falam, pô, isso aí lá fora vai dar pé, cara, isso aí, pô, o estrangeiro gosta desse som, assim, se achar um som legal teu, que tenha a sua assinatura, mas que tenha esse pedigree, né, que tenha esse cheiro do grande momento da música brasileira no mundo, é um mercado, né, é um mercado mesmo, né. Esse episódio da Indonésia, que foi em 2014, foi ótimo, porque eu fui para a Indonésia, né, quer dizer, tocar no festival de jazz na Indonésia, abrindo o show do Ivan Lins. Podendo ficar uma semana com o Ivan Lins num hotel 5 estrelas, pegando piscina, ouvindo histórias dele e tal, e milhões de músicos maravilhosos. Estavam lá, Ticoria, Incognito, Ainda-Ri, James Cullen, vários artistas de envergadura realmente bem grande, né? E aquela viagem mudou muito a minha cabeça, porque eu pude ver artistas do mundo inteiro no mesmo festival, um festival muito grande, de 3 dias lá na Indonésia. E voltei realmente modificado com essa proposta de que o meu trabalho pode realmente ter uma carreira, eu não digo assim grande fora, mas uma carreira pequena de médio porte internacional, que me proporcione 2 ou 3 viagens ao ano para fazer tour lá fora. Eu acho que é meu objetivo, assim, eu consegui visualizar isso bem quando eu comecei a ir para lá. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas você não precisa morrer de saudade. Estamos sempre nas redes sociais. Aguentem firme. Até amanhã!